Boa tarde, gente. Meu nome é Tiago, eu sou psicólogo e atualmente eu estudo filosofia. Eu conheço o Paulo Giraldelli há mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E ele é meu amigo pessoal. Eu o encontro pessoalmente 3 vezes, pelo menos, por ano, porque eu e outros amigos viajamos para São Paulo, onde ele mora, eu moro no Rio, e lá em São Paulo nós estudamos. Passamos 3, 4 dias lendo textos de filosofia, investigando filosofia, trocando brincadeiras. O Paulo é bem-humorado, o Paulo ajuda seus amigos, o Paulo se importa com seus amigos e ele se importa, e ele é um homem sensível também, em geral, né? É, eu conheci o Paulo a partir do blog dele. Eu assisti, e também dos primeiros vídeos que ele fez para o YouTube, vídeos mais acadêmicos, né? Eu assisti esse material dele, eu via, comentava lá, e isso eu tomava porrada dele, mas eu fui estudando, e aí fui comentando coisas melhores. Mais ou menos em 2010, 2011, eu comecei a frequentar o grupo de estudos dele na Universidade Rural, e foi aí que eu tive uma entrada mesmo na filosofia. É, o Paulo gosta disso, de reunir os seus grupos, né, para investigar, para pesquisar um assunto. E isso vira vídeos e textos meus e dos outros integrantes do grupo, vira vídeos e livros do Paulo e artigos do Paulo, né? É... Só que o Paulo há uns dias tem sofrido um ataque de canais que se dizem de esquerda. E aí, ao dizer se dizem de esquerda, eu estou querendo dizer que eles estão com uma atitude que não são bem de esquerda, né? Porque o que define a esquerda, a meu ver, são duas coisas que se comunicam. Primeiro, é, é a busca por solucionar problemas sociais. Miséria, violência, analfabetismo, problemas de educação, problemas de saúde, preconceitos. A esquerda quer resolver isso. E uma outra coisa que a esquerda tem por atitude é a autocrítica. Né? É a autocrítica, é perguntar para si mesma o que é o objeto dela, o que é a pobreza, o que é este governo, o que é o governo, o que é a política, o que é a democracia. A esquerda pergunta o que é. Ela faz uma autocrítica e pergunta o que ela está fazendo. A filosofia tem tudo a ver com a esquerda no sentido de que pergunta os pressupostos do que a gente faz. E por que isso combina com a busca por resolver problemas? Porque você pode falar que você quer resolver o problema da pobreza, e criar uma medida populista, né? Você vai dar vai diminuir, vai aumentar o nível de consumo dos pobres, né? Mas você não pode não realmente não dar uma ajuda suficiente para aquela pessoa sair da condição de pobreza, né? Então é preciso que você pense o que é a pobreza, o que é aquilo. Será que você sabe o que você está fazendo quando você acha que está resolvendo um problema? Então a esquerda ela precisa de autoanálise e junto da análise das coisas. Então ela precisa de estudo para entender melhor o mundo e entender melhor a si mesma. E é isso que o Paulo faz no canal dele. O Paulo traz leituras, ele está sempre trazendo narrativas, ou seja, cercando os problemas de vários lados, acerca do Bolsonaro, do neoliberalismo, que é o verdadeiro problema do Bolsonaro, né? E aí ele interroga o que é democracia, o que é a esquerda, o que é a liberdade. São questões que exigem que a gente as repense para a gente saber o que a gente está fazendo. Os canais que estão criticando o Paulo
eles se dizem de esquerda, mas não são, porque eles criticam, eles reclamam justamente, o que eles mais reclamam é das críticas que o Paulo faz aos canais de esquerda. O Paulo, há mais tempo do que eles, tem feito a crítica desses canais. Há mais tempo do que os canais criticam o Paulo critica esses canais no sentido não de dizer que eles não devem existir, devem ser desconsiderados, mas no sentido de que eles têm que melhorar a forma de entendimento deles. O que a Sabrina do Tese 11 entende por liberalismo, por neoliberalismo, por capitalismo, ela tem erros na compreensão dela. Será que o Henri Bugalho, ao se dizer escritor, e ao se dizer filósofo, ele está sendo honesto no sentido, e também ao falar que comenta política como filósofo, como escritor, está sendo honesto ao não tocar no assunto neoliberalismo? E tem outras críticas, né? Será que a Prioli realmente é de esquerda? Será que ela é uma nova direita surgindo? Será que se falar de centro, que é uma posição que combina bem que é uma posição liberal, que é aquela que diz todos têm direito à opinião, então não vamos discutir, não vamos atacar uns aos outros. Essa posição sempre, quando é colocada na sociedade, ela encontra um lugar em que existem ricos e pobres, existem pessoas que têm, na prática, mais direito a falar do que outras. Então, na prática, o pobre não tem direito a falar, o trabalhador não tem direito a falar, o entregador do iFood não tem direito a falar, na posição liberal. Então, acaba que o liberal se torna de direita. E a pessoa que é o youtuber que se diz de esquerda, que diz que o Paulo não pode criticar a opinião liberal dos outros, quando o Paulo dizem que o Paulo reclama que o Paulo acusa os outros de erro, de burrice, acusam Paulo de criticar os outros, né? Eles estão acusando Paulo de ser de esquerda. Acusam Paulo de interrogar o outro. Olha, o que você está fazendo? Que tipo de escritor é você? Que tipo de estudioso é você? Que tipo de esquerda é você? Está chamando os youtubers, o Paulo, a pensar sobre eles mesmos. A pensar sobre o que eles estão dizendo. Que posição eles estão acreditando assumir. Paulo fala de forma incisiva, claro, porque é uma posição que você toma como pessoal, né? Não existe uma posição separada da pessoa. Então, o Paulo comenta a pessoa por inteiro, as ideias, o corpo, e diz: que tipo de pessoa você é? Se quer ser de esquerda, você tem que se autoanalisar. Mas estão reclamando que o Paulo critica eles, que o Paulo os cutuca. O Paulo é um filósofo, né? O Paulo vai cutucar mesmo, porque ele vai ver as coisas de uma forma mais... ele vai ver qual a compreensão que nós temos das coisas, né? Quando nós nos achamos especialistas. A esquerda precisa parar de ter medo do antagonismo, do combate, seja o combate com a direita, seja o combate com a própria esquerda. O antagonismo, ele tem a ver com a luta movida pela ira, movida pela vontade, movida pelo orgulho. Sem a ira não se produz raciocínios melhores, não se produz a busca de uma realidade melhor, mais justa. Sem a ira não se consegue isso. Sem a ira, o que você tem é um apaziguamento na miséria, na burrice. Todos satisfeitos e juntos numa posição burra.
Só quando você diz, olha, isso aí é uma burrice, ou o que eu estou dizendo é uma burrice, você, é, você pode ter uma insatisfação com a sua realidade, com você mesmo. E é isso que o Paulo traz, insatisfação com relação ao Bolsonaro, ao neoliberalismo e com relação à esquerda. Eu acho que nós temos que mostrar insatisfação com relação à esquerda. E o Paulo está sempre se criticando e criticando a esquerda, enquanto os canais que estão atacando ele estão querendo ficar satisfeitos no que eles já são, no que eles acham que já estão fazendo, né?